Bem-vindos novamente aqui no nosso curso de desenvolvimento de um sistema de orçamentos e ordens de serviço. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Nas aulas anteriores, pessoal, a gente já trabalhou aqui o cadastro de funcionários, a tela de login, né, o formulário principal, o cadastro de funcionários, a tela de consulta, o CRUD completo de funcionários, o CRUD de serviços, onde a gente acessa um outro cadastro de unidades ali para consulta, e a gente também já trabalhou o cadastro de pessoas, aonde a gente faz diversas validações. E hoje a gente vai dar sequência ao nosso curso iniciando o CRUD de produtos, tá? Para quem ainda não assistiu às nossas aulas, eu vou deixar no card a playlist completa para entender como é que a gente chegou até aqui. E a gente vai trabalhar essa tabela de produtos aqui, ó, que a gente fez no começo do curso, uma tabela até que um pouco completa, com alguns detalhes, para a gente poder estar mostrando aqui como fazer num sistema onde tem um controle de estoque inicial ali básico, tá, pessoal? Então, para dar início nesse cadastro, a gente vai usar como referência o próprio cadastro de serviços, onde a gente tem aqui campos parecidos com os que vão ser usados ali no cadastro de produtos, e também a tela de cadastro de pessoas, esse layout aqui de page control, com um layout ali de troca de páginas um pouco diferente, tá? Então, para quem ainda não assistiu, tá no card a playlist. Antes de dar início às telas, pessoal, a gente precisa fazer a classe de produtos, tá? E para isso a gente vai fazer a mesma lógica utilizada aqui na classe de serviços. Então, a playlist no card é importante para quem não entendeu ou ainda não assistiu como a gente desenvolveu essas classes aqui. É importante entender porque a gente vai usar a mesma lógica aqui no cadastro de produtos, tá? Então não vou ser muito detalhista aqui, porque a gente já está acostumado a ver aqui no canal a criação dessas classes, tá? E para dar início, eu criei uma nova unit, chamei ela de classe de produtos, vou salvar ela aqui com esse nome também, tá? Aqui na nossa pasta dos fontes, na pasta classes. Então eu salvo a classe de produtos e vou copiar todo o conteúdo aqui da nossa classe de serviços, tá? Vou copiar e colar aqui em produtos. E aí eu preciso fazer as alterações necessárias referentes à nossa tabela de produtos. A primeira é o próprio nome da classe. Em vez de chamar de ter serviço, ela vai ser ter produtos. E depois vem os campos. E esses campos vocês já viram aqui em aulas anteriores que a gente utiliza o mesmo nome da tabela para ficar mais fácil ali dos campos da nossa tabela, do banco de dados, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então eu vou copiar esses campos aqui e vou fazer a alteração lá. Eu vou correr com o vídeo para não perder muito tempo, para o vídeo não ficar muito longo, e volto assim que tiver concluído, tá? Vocês podem alterar por aí e eu volto assim que eu terminar a alteração. Bom, pessoal, depois de colocado os campos aqui, ó, eu mantive a Fcare Consulta e a Fconexão, porque a gente vai usar a mesma lógica. E também copiei os campos aqui do IBExpert, copiei ali da DDL e mantive aqui também a Fcare Consulta Unidades, tá? Porque a gente tem também um campo de CD unidade aqui, ó, que vai referenciar a mesma tabela. E aqui no CD grupo de estoque, a gente pode utilizar a mesma lógica. Vai ser uma consulta a uma outra tabela. Então eu vou criar aqui a carry grupo de estoques, ou melhor, grupos de estoque. Quem não gostar do tipo de nomenclatura pode ficar à vontade, pode trocar aí, não tem problema, tá? Eu só costumo utilizar dessa forma, então eu já meio que automático essa nomenclatura, tá? Se você está acostumado, pode trocar. Eu vou colocar um comentário aqui para quem está baixando o código-fonte. No primeiro link da descrição eu mostro como faz para baixar o código-fonte. Então, o grupo de estoque é a mesma coisa que categoria ou família. Tem pessoas que estão acostumados a utilizar categoria, família,
e ao invés de grupo de estoque, tá? Então, pode colocar o nome que desejar. Eu utilizo grupos de estoque, vocês vão entender o que seria isso na hora que a gente concluir o cadastro, tá? E aqui eu vou remover da lista das properties o nome dos campos que vieram lá do cadastro de serviço. Porque aqui vocês já viram que as nossas properties levam o mesmo nome do campo, só que sem o F aqui, ó, da variável da classe, tá? Então, para manter o mesmo layout, o mesmo padrão, eu simplesmente vou copiar a lista aqui de campos sem a letra F, tá? E eu vou copiar junto com o tipo de cada campo. Eu utilizei double aqui para indicar os campos monetários e de quantidade, tá? Faltou uma property aqui para observação e aqui, ó, no read e no write, ou seja, eu vou ler e escrever essa property em alguma variável, tá? Então eu preciso indicar qual que é a variável ou procedimento que vai fazer a leitura e a escrita dos valores dentro dessas propriedades. E como vocês estão acostumados a ver, eu utilizo o mesmo nome aqui para ele escrever e ler direto na variável da classe. Quem quiser utilizar o padrão que o Delphi utiliza, ele cria um procedimento para escrita, ele lê na própria variável e cria o set ali e o nome da variável, né? Quem quiser utilizar essa maneira pode ficar à vontade, não tem problema, criar um procedimento para escrita para cada variável ali, tá? Eu costumo fazer assim, por quê? Porque eu não tenho, na maioria das vezes, eu não tenho procedimentos a respeito de cada variável dessa daqui. Se você tiver algum procedimento a ser feito que dá para colocar dentro da classe, o ideal é criar um procedimento para ele, tá? Então aí nesse caso eu indicaria que o write aqui fosse escrito num procedimento, tá? Porque aí você faz a validação dentro do próprio procedimento ali de escrita, tá? Mas como aqui a gente está fazendo de maneira mais simples e mais didática para todo mundo entender, então a gente vai ler e escrever no mesmo local, tá? Depois de feito a lista das properties, não pode esquecer de colocar aqui a do grupo de estoque. Eu já tenho a Care Consulta e a Care Unidades, que veio lá do cadastro de serviço. E aqui, ó, eu vou colocar as do grupo de estoque para poder ficar tudo correto, tá? Então, não pode esquecer, eu criei a variável lá em cima e eu tenho que criar a property aqui. Se você criasse a property direto, o Delphi criaria as variáveis para você, tá? Em relação aos procedimentos, pessoal, serão os mesmos também. Consultar, inserir, alterar, ler, parâmetros, consultar unidades, e aqui a gente pode colocar o consultar grupos de estoque e o verificar código também, que verifica se um código digitado já está inserido, tá? Lembrando que a gente poderia utilizar interfaces para esse procedimento aqui, ficaria bem mais fácil de projetar, tá? Porque os procedimentos só mudam basicamente ali o select que é feito, o SQL que é colocado em cada procedimento. Mas para não complicar muito, para todo mundo poder entender, a gente não utiliza interface aqui, tá? Só conferindo aqui, pessoal, para ver se está tudo certo. Deixa eu alinhar aqui para ficar mais fácil a visualização. E aí a gente pode partir para os procedimentos aqui, ó. A primeira coisa que tem que ser feita é mudar esse T serviços para o nome que a gente deu na classe. E esse nome é T produtos, então a gente tem que trocar aonde está T serviços para T produtos, tá? Então trocando aqui em todos os métodos, percorrendo aqui também, ó. Esse por enquanto a gente deixa aquele errinho ali. Depois a gente verifica aqui também no consultar unidades, aqui no create
e aqui no Destroy. No Inserir também. E, por último, no Ler Parâmetros, tá? É a função, a procedure que lê os parâmetros das variáveis e joga para dentro da query de inserção. Aqui, ó, eu vou apagar esses campos aqui, porque eles vêm da tabela de serviços e a gente está fazendo a de produtos. Então, a gente não vai utilizar mais esses nomes, apesar de alguns aqui serem parecidos, tá? O nome das variáveis aqui também a gente pode eliminar. Então, vamos apagar essa coluna e vamos deixar comentado por enquanto para ele não dar erro na compilação, tá? Aqui no método inserir, a única coisa que vai mudar é o SQL aqui, pessoal, de inserção, tá? Então, eu vou deixar comentado. Na aula que vem, a gente trabalha a questão dos SQLs. O resto vai ser tudo igual, tá? Por isso que é importante vocês assistirem as aulas anteriores. A carry, o procedimento de destroy, ele destrói as carries que são criadas ali dentro da classe em tempo de execução. Então, faltou colocar a carry consulta por grupos de estoque, que vai ser a responsável por armazenar as consultas referentes à tabela de grupo de estoque, tá? Só que aqui ele não está reconhecendo, provavelmente porque lá em cima eu não declarei como consulta grupo de estoque. Mas vamos dar continuidade aqui, ó. O create também tem que criar a carry grupos de estoque, tá? Deixa eu só arrumar aqui para poder ficar correto essa quer consulta grupos de estoque. Vamos colocar aqui também, só que ele não está reconhecendo, pessoal, porque aqui em cima ele está como quer grupos de estoque só. Então eu tenho que colocar o consulta na frente para ficar correto. Vou colocar aqui no read e no write também, tá? E aqui na declaração da variável, tá? Então dessa forma a gente acerta para ele poder entender isso daí, tá? Aqui ficou duplicado, pessoal, mas para quem vai baixar o código já vai estar corrigido, tá? Eu vou apagar aqui o create, um dos creates aqui do grupo de estoque, que no Ctrl+C, Ctrl+V deu duplicidade depois que eu verifiquei isso daí, tá? Mas não tem problema. Aqui no consultar unidades, a gente vai comentar o código. Na verdade, o consulta unidades vai ser igual para o produto também. Eu vou copiar essa função e vou colar ela aqui, porque a gente tem uma função parecida que é a carry, ou melhor, que é a consulta grupos de estoque, tá? Então eu vou copiar o procedimento e jogar ele aqui, dar o nome correto e trocar o nome da carry. Então, o consulta unidades deu origem também ao consulta grupos de estoque, tá? E no unidades aqui, ó, eu vou remover porque ele já está correto, que a gente vai utilizar a mesma que usou lá no serviço, tá? Então, aqui a gente pode manter, e aqui o quer consulta é a mesma coisa, só vai mudar o select, tá? Então, dessa forma, a gente agiliza o nosso serviço aqui. Aqui é o update, mesma coisa, vai entrar aqui o ID, depois a gente analisa se ele entra aqui ou entra lá na quer parâmetros, tá? E aqui, ó, o verifica código, ele faz a checagem quando o usuário, como o código do serviço, o CD serviço ali é digitado pelo usuário, igual é aqui no CD interno, ó, CD código interno, a gente tem que fazer a checagem também para o usuário não digitar dois códigos ao mesmo tempo, dois códigos iguais, melhor, inserir dois códigos iguais para produtos diferentes, tá?
Então a gente faz o select aqui, ó, já pode até mudar o SQL, select cd interno foram produtos, where cd interno for igual a pcd código. Então já fica correto, o resto não vai mudar nada, tá? Então a gente só muda o SQL dele. E por último, a care after open, que faz a validação das máscaras aqui, a colocação das máscaras. Os campos aqui, pessoal, eu vou até deixar, porque alguns aqui serão terão o mesmo nome. Então, só vou deixar comentado para a gente analisar depois. Então, foi dado início aqui ao cadastro de produtos, com a criação da classe. Depois a gente altera os valores dos SQLs para se adaptar a care produtos, tá? Lembrando que quem quiser baixar o código fonte, é só clicar no primeiro link da descrição. Na aula que vem a gente continua criando as telas e dando início ao nosso CRUD de produtos, tá? E as validações necessárias. Vou compilar aqui, ó, para mostrar para vocês, não deu nenhum erro, tá tudo ok. Então a gente pode dar sequência na aula que vem. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.